Todos perceberam, não é? Desde janeiro, cada mês, um tema especial. Nesse mês de agosto, estamos trabalhando a ideia de que Jesus é o único caminho para a denominação. Ele é a única alternativa, é o único caminho, a única possibilidade. Ele é o único caminho para nós. Eu tenho pensado de que maneira Jesus, como único caminho, ele produz uma igreja saudável, que acontece quando Jesus é o único caminho para a nossa igreja. Como é que a gente pode perceber e lidar, e quais as evidências desse único caminho? O texto de João 15 é um dos tantos textos que vão nos ajudar nisso. O que significa para nós entender que Jesus é o único caminho e que isso vai produzir uma igreja saudável, e é isso que nós buscamos como denominação. Nesse texto, nós temos 3 segredos bem simples que são colocados ali. O primeiro é que se ele vai produzir uma igreja saudável, nós temos que trabalhar com a origem, com a semente. A figura usada é de uma planta, então ele usa a figura da planta. Ele diz, olha, é bom, é saudável, dá certo, é bom, vocês podem confiar, porque eu sou a videira. Sou eu, a videira sou eu. A origem é boa. Há um certificado de procedência. Hoje nós compramos alimento e as pessoas já usam colocar de onde vem, qual é a procedência do alimento. É natural, tem transgênico, de onde vem, qual é a origem. A origem é Jesus. Uma igreja ela é saudável quando ela é fundada em Jesus e não em outra coisa qualquer. Quando nós falamos em aniversário da denominação, e nesse período, a gente se lembra que o Brasil é um país que nasceu com uma perspectiva de se criar uma religiosidade que não tinha a ver com Jesus. Nos últimos tempos eu tenho pensado muito naquele texto. Eu até tenho um capítulo no livro da história da ICEB que eu uso essa figura do Vale dos Ossos Secos, quando Deus diz assim, filho, isso aqui tem possibilidade, você está vendo que é um vale de ossos secos, sequíssimos, tem possibilidade disso aqui ter vida? E o profeta responde, o Senhor sabe. O Senhor sabe. O que acontece na realidade brasileira é muito interessante. Nós somos descobertos dentro de uma estrutura religiosa, animista, em que as pessoas procuravam uma possibilidade, um encontro, uma felicidade, uma alternativa, mas essa era uma alternativa falha. O culto indígena, o animismo, a religiosidade, os mitos, os ídolos, a alternativa não era uma alternativa saudável, e o resultado era a morte. Ainda hoje, aquela estrutura de angústia, há um Deus do vento, há um Deus do sol, há um Deus muito mau, um Deus que controla, e você tem que fazer uma maneira de acomodar esses deuses. Os índios não conheceram a religiosidade e o Deus verdadeiro. Aí então nós recebemos no país uma religiosidade católica. Lamentavelmente o catolicismo que chegou no Brasil, chegou num momento extremamente difícil. Ele acontece bem no meio da reforma e da contra-reforma. Com isso, plantou-se no Brasil uma cristianização, uma religiosidade que poderia ser cristã, mas que foi construída em bases inadequadas. Optaram por não ensinar a Bíblia. Eu posso entender, e ainda como educador eu entendo mais, que os jesuítas e a companhia, toda a estrutura católica, optou por não ensinar a Bíblia naquele tempo. Havia algumas razões. Uma delas é porque uma base forte da reforma foi a tradução da Bíblia e o fato do povo ler a Bíblia. Isso era um problema. Então havia um medo
de que o povo lesse a Bíblia, a palavra de Deus. Além disso, havia um fato, como você vai ensinar a religião e ensinar a Bíblia para um povo analfabeto? O pessoal não sabia ler. Então eles resolveram criar uma religiosidade que era baseada em outros princípios. E começaram a usar as figuras, os ídolos. Então o país se tornou extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Com as procissões, e a música, e a repetição, e o catecismo. Então essa idolatria misturada com a repetição e o catecismo foi fortalecendo uma religiosidade distante de Jesus. Então você pega o crucifixo e o terço e repete, e repete, e repete. Você não sabe ler pela repetição. Eu fui aluno de escola católica, fiz todo o meu primário lá, e é impressionante como a repetição fazia parte, a memorização e a repetição. E aí você aprende com as rezas e as procissões, vai repetindo aquilo, e repetindo, e doutrinando o povo, mas distanciando esse povo da Bíblia. Quando você não sabe mais rezar, eles tinham uma música Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Se lembra? Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero viver lá no céu. Cantaram isso já? Alguns? E aí essa repetição constante, mas um distanciamento de Deus. Com a vinda dos africanos, e o animismo africano e a religiosidade, eles então fizeram uma abertura, de modo a equilibrar os santos católicos com os deuses africanos, e esse misticismo entrou no Brasil. Para reunir esse povo, ficou ainda mais simples. Eles construíram igrejas, onde eles ensinavam o catecismo. Como não havia, na verdade, novo nascimento, experiência real com Deus, passaram a construir do lado o ranchão. Então você tinha a festa com a religiosidade, as quermesses, a repetição e a música, e a falta de compromisso com Deus, de modo que as pessoas aprenderam que eles poderiam chegar a Deus por meio de algum santo, de algum anjo, de algum Deus, de alguma entidade. Aprenderam que se eles fossem suficientemente bons, eles poderiam chegar a Deus. Que se eles rezassem tantas Ave Marias e Padre Nossos, eles poderiam chegar, mas não entenderam, não encontraram, não conheceram o Evangelho puro de Jesus Cristo, o Senhor. O grande desastre desse processo é que isso durou aproximadamente 350 anos de construção de uma religiosidade pseudo-cristã, porém não centralizada em Jesus, o Senhor. Pela graça e misericórdia de Deus, aquilo que parecia ser impossível aconteceu. Deus começou a agir. Às vezes eu fico impressionado com isso. Houve um grande reavivamento, coisa de Deus, na Holanda e na Inglaterra, que envolvia política. Um reavivamento entre políticos, gente. E esse pessoal começou a entrar na política para aprovar leis contra a escravidão. E começou a entrar num sistema muito forte. Junto com isso, a Inglaterra se fortaleceu muito. A esquadra marítima, a marinha inglesa se tornou extremamente poderosa. Pouco depois vem Napoleão Bonaparte e a invasão a Portugal. O Dom João e a Dona Maria Louca não tinham como sair de Portugal para vir para o Brasil fugindo de Napoleão. Vocês sabem daquela tática.
Quando Napoleão viria para invadir Portugal, os portugueses, que não são bobos nem nada, optaram por esvaziar, tirando toda a corte, de modo que a invasão perdia o sentido. Mas como fazer aquela fuga para o Brasil? Eles tiveram que pedir ajuda a quem? A Inglaterra. Foi a Inglaterra, os navios ingleses que foram cercando daqui e dali e caminharam com eles até que eles pudessem chegar e vir para o Brasil. 1808, a vinda de Dom João para o Brasil. Quando eles vieram, gente, que coisa incrível isso! Quando eles vieram, eles ficaram devendo alguma coisa para a Inglaterra. Vocês se lembram, a Companhia das Índias Orientais? Os ingleses falaram: olha, muito bem, vocês devem alguma coisa, nós ajudamos vocês, mas nós vivemos no mar. Nós não queremos só fazer guerra no mar. Aliás, o interesse não é de guerra, nós queremos fazer comércio. E então Dom João teve que abrir os portos às nações amigas. E foi assim que os ingleses passaram a trazer Bíblia para o Porto de Santos. E os cristãos, os evangélicos e os missionários iam até o Porto de Santos, pegavam o carregamento de Bíblia, colocavam no trem de ferro e iam para o interior do Brasil. E aí Deus abriu um caminho para que a Bíblia chegasse em nosso país. Mais ou menos pouco tempo depois, final do século XIX, acontece um grande reavivamento nas igrejas da América do Norte, especialmente Canadá e Estados Unidos, mais no Canadá. E esse reavivamento alcançou especialmente as universidades. Jovens brotaram nos intervalos, na hora do recreio, estudando a Bíblia. Aquele grande reavivamento produziu um despertamento missionário tremendo, extraordinário, que em 1900 aconteceu em Wheaton, lá nos Estados Unidos, um congresso em que eles projetaram que naquela geração alcançariam com o Evangelho o mundo todo. Um sonho, com apoio do governo americano. Daquele grupo saíram missionários que vieram para a América Latina. Alguns deles foram para a Argentina. Gente, é uma coisa incrível. Esse pessoal foi para lá. E alguns vieram como missionários para o Brasil também. Um deles veio trabalhar como dactilógrafo. O cara era bem organizado. Ele era uma espécie de contabilista, aquele cara certinho, controladinho, arrumadinho. E ele arrumou emprego de apontador, de organizador, numa mineradora lá em Minas. Na mesma época, veio um cidadão lá da Inglaterra, que era engenheiro químico, menino novo de 20 e poucos anos, todo animado para ganhar dinheiro na nova terra. E aí, o canadense evangelizou o inglês, o datilógrafo evangelizou o engenheiro. E eles dois vieram para São Paulo, dizendo assim: nós vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus, vamos falar que o único caminho é Jesus, que o caminho não é a idolatria, que o caminho não está nas boas obras, que o caminho não está nessas entidades, que o caminho não está em Maria, que o caminho é Jesus, que Jesus é a única alternativa. E eles vêm para São Paulo e começam a pregar na rua. Eles usam na época um método muito parecido com o Exército da Salvação. Daí eles alugam uma salinha na rua Líbero Badaró. A partir dali, eles começam a ir para o lado do bairro da Liberdade e chegam à Aclimação e fundam a primeira igreja cristã evangélica, dizendo para todo mundo: Jesus é o único caminho. E a partir deles, nós fomos conhecendo essa mensagem que chegou ali na Paulistana. Depois Chora Menino, manda aqui. Daí um grupo vai lá para Jacareí, de Jacareí São José dos Campos. As outras igrejas foram se formando.
Daqueles 2 jovens, o muito certinho ficou lá em São Paulo, o Reginaldo Yang. O outro mais aventureiro, ele pegou o trem e falou onde é o fim da linha, onde é que o vento faz a curva. O vento faz a curva na chegada de Goiás. Era o fim da linha. Primeiro em Araguari, depois Catalão. Aí ele pegou o trem, colocou um monte de Bíblia, caixas e caixas de Bíblia, e foi para lá. Chegou no fim da linha, arrumou uma casa, alugou, colocou a família e começou a evangelizar. E fundou a segunda igreja cristã evangélica, fundada em 1902. Dali ele comprou animais e colocava a Bíblia nos animais. E quando chegava no lugar que o animal não ia, ele vendia o animal e comprava um barquinho. E por mais de 40 anos, esse homem andou pelo país inteiro. Incrível. O Deus glorioso, maravilhoso, que sabe todas as coisas, criou um incidente entre os jesuítas e o Marquês de Pombal. Se lembram do Marquês de Pombal? Que empombou com os jesuítas? E ele fez uma grande reforma educacional. E ele criou caso com os jesuítas. E os jesuítas foram meio que expulsos e foram para o lado do sul, porque havia uma base na Argentina. Foram para a região das Missões, Rio Grande do Sul. Os missionários que foram para a Argentina, que estavam lá apertados e pressionados pelos jesuítas e não conseguiam espaço, resolveram que deveriam vir para o Brasil. Um grupo foi lá para Carolina e fundou a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas. Alguns deles vieram para São Paulo para ajudar o Reginaldo Yang, um cidadão chamado Bryce Hunt, e tem outros deles. E a partir daí, essa mensagem foi tomando corpo. E pela graça de Deus, nós fomos informados, apresentados, evangelizados. A evangelização é a verdade de que a videira verdadeira é Jesus. As outras são falsas. A mensagem do Evangelho é que Jesus, Ele é a videira. Se a semente nasce em Jesus, se a semente que brotar for de Jesus, se o ramo estiver em Jesus, ele tem vida, há certificado de procedência, há garantia plena, há uma segurança de todo crente. Em Jesus, ele é o único caminho, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A única alternativa é Jesus. E essa é a mensagem que pregamos até hoje. Uma igreja saudável, ela é centralizada em Jesus, ela tem o seu fundamento em Jesus. E na linguagem dos discípulos, para onde nós iremos? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Então o texto começa com uma garantia. Ele diz: eu sou a videira. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir fruto. Como eu obedeci o meu Pai, vocês também vão me obedecer, e aí a coisa funciona. Está em mim. Uma igreja saudável, ter Jesus como centro, como fundamento. E é isso que nós somos como igreja cristã evangélica. Mas o texto vai nos informar uma outra coisa, que uma igreja saudável, ela será saudável se ela passar por um processo de limpeza constante. Bom, aqui nós temos vários problemas teológicos, e já que eu não sou teológico, estou livre para falar assim, bem à vontade, né? Você resolve o seu problema quando diz que o ramo que estiver nele não dá fruto, ele corta, porque está nele, e ele corta. Então, resolvam isso. Se você for calvinista, use a parte mais final do texto, que diz que é impossível estar se não for pela vontade de Deus. Então aí você mistura arminiano com calvinista e resolve o problema. Mas o que o texto tem claramente é o seguinte: o ramo que não dá fruto, meu pai joga fora. Ele joga fora porque não tem as evidências da semente.
Ele joga fora porque ele não tem as evidências do Evangelho. João Batista, ele ajuda a gente a entender, porque o grupo vai até ele para ser batizado, e ele disse: vocês querem o quê? Vocês querem o batismo? Produzam fruto digno de arrependimento. Então o problema é o seguinte: se não tem a evidência, Jesus nasceu, Paulo escreve isso, uma vez que vocês são salvos em Jesus, então andem como Ele, vivam como Ele, honrem a natureza dele, a semente vem dele. Nesses últimos meses, agora 1 ano e pouco que a gente está cuidando do Pedro Henrique, meu neto, há algumas coisas que são assim impressionantes. É o tanto que ele parece com o pai. É uma mistura de sofrimento com alegria. É um negócio que vocês não podem imaginar. Uma das coisas é a imaginação, que é frutífera demais. Uma coisa incrível, incrível. Um dia desse eu cheguei em casa e ele havia colocado 2 almofadas, a de baixo ele vestiu uma calça de uniforme, na outra a camisa, pegou o capacete. Por causa do acidente dele, ele não podia fazer exercício. Ele tinha muito medo dele cair e machucar a cabeça, então comprou um capacete daquele para ele brincar. Aí ele pôs o capacete em cima, pegou um negócio do Hulk e enfiou no capacete para fazer a cara. E aí eu cheguei e olhei e falei: olha, Pedro, você está diferente. Ele falou: você não sabe, esse não é o Pedro, Pedro sou eu. Você é o Pedro? Oi, Pedro, tudo bem? O vovô chegou. E esse aí quem é? É o meu pai, você não está vendo? Ele está assistindo televisão comigo hoje. A imaginação era incrível. Do mesmo jeito. Nesses dias ele estava lá brincando e queria um médico. Eu falei: olha, o médico não dá, é meia-noite, cara. Onde eu vou arrumar médico? O tio Carlen veio. É o outro meu filho que é médico. Eu falei: olha, essa hora ele está fazendo plantão em Goiânia, não dá não. Mas eu só saio daqui com o médico. Tá bom, eu sou o Carlen, pode deixar, eu sou médico. Não está vendo aqui que eu sou o Carlen, eu sou médico? E eu resolvo com você. Tá legal? Ele falou: você não tem barba, não tem bigode? Tá bom, Pedro. Fui lá no escritório, peguei um papel, cortei um bigode, coloquei durex, coloquei um outro papel, fiz a barba. Aí cheguei todo animado, falei: olha aqui, o cara chegou, olha aí, vim te salvar, Pedro. Aí ele olhou e falou: você é o Carlen? Então eu sou o irmão do Carlen, eu quero também uma barba e um bigode. Aí você olha aquele negócio e fala assim: gente, eu vi isso, olha o outro aí. Que coisa é essa? A origem é a mesma. A semente é a mesma. O que o texto diz é o seguinte: quem não então não é filho. É abono. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Ele diz que os filhos, ele disciplina, ele limpa, ele trabalha. Mas os que não são filhos, ele então não vai fazer esse trabalho. Hebreus capítulo 12 é interessante, porque ele explica, às vezes nós lidamos com o sofrimento de uma maneira tão dura, às vezes até nos revoltamos, e o texto explica que exatamente porque somos filhos, nós somos submetidos à disciplina e ao ensinamento do Pai. Se nós não fôssemos, e fôssemos outro, não fôssemos seus filhos, então ele não iria mexer, não iria se dar ao trabalho de cuidar. Mas o texto diz o seguinte: se você é então filho, você é filho dele, você é galho da videira, você tem a natureza da videira verdadeira, então ele limpa. Aqui tem algumas coisas curiosas, porque diz que vocês já estão limpos, mas diz que ele está limpando. Vocês têm que permanecer em mim e vocês devem permanecer em mim. Vocês dão fruto e vocês vão dar fruto. E aí a gente tem toda aquela teologia do já e ainda não. Vocês são salvos e estão sendo salvos.
Vocês são santos, estão se santificando. Vocês são filhos, estão aprendendo a andar como filhos. Todo o processo de limpeza. E como é que isso vai acontecer? Ele explica: essa limpeza acontece pela palavra, o estudo da palavra. O apego à palavra, a aplicação da palavra, e ela vai limpando e vai mostrando, trabalhando o seu caráter, trabalhando a sua vida, e a oração e a santificação, e você vai se parecendo com Jesus, e algo extraordinário vai acontecendo na sua vida. Isso só é possível pela palavra. E o texto mais adiante vai dizer que na medida em que a palavra entrar em nossos corações, então nós experimentaremos essa limpeza de Deus, essa profilaxia, esse tratamento do Senhor, para que sejamos saudáveis. Uma igreja saudável, ela tem certificado de origem, ela é ligada à videira verdadeira. E ela é constantemente trabalhada, podada, limpa pelo trabalho do Senhor. É por isso que nós, como crentes, devemos diariamente examinar o coração. É por isso que a igreja precisa trabalhar com a disciplina da igreja. É por isso que nós temos que cuidar diariamente, cuidar o tempo todo. Porque se não houver a poda, se não houver a limpeza, se não houver o cuidado, não vai produzir. Eu entendo um pouco disso, porque eu sou horrível com plantas, mas a minha esposa gosta. Dia 18 de agosto foi primeira cheia de agosto. Disseram lá que era o dia de podar. Chegamos de tarde, está a Hélia animadíssima, querendo podar as plantas todas, querendo cortar um bocado de coisa e querendo que o marido se envolva também. E ela disse: se não fizer isso, não tem planta saudável no futuro. Em terceiro lugar, uma igreja saudável, quando ela tem a origem, quando ela é trabalhada, a manutenção é boa e quando ela produz fruto. Então ela é saudável. Eu tenho achado interessante, a gente quando está doente, quando está muito doente, não tem ideia de como a cara de doente é cara de doente. Algumas pessoas foram me visitar e elas pareciam aqueles visitantes de Jó, olharam para mim e ficaram com tanto dó de mim, de ver a magreza, aquela cara. A minha mãe é uma nordestina, assim, meio despachada, meio brava. O dia que eu falei para ela, gente, impressionante, o dia do acidente, da morte de Eliezer, eu saí de Anápolis e fui a Goiânia no meio da noite para conversar com minha mãe. Expliquei para ela, falei do acidente, que ele havia falecido. E a minha mãe já havia passado por lutas, eu perdi 3 irmãos em pouco tempo. E um sobrinho meu, e a minha irmã havia falecido naqueles dias. E a minha mãe não tem estrutura para isso. E resolvi, no meio de todo aquele contexto, que eu tinha que pegar o carro e ir lá falar para ela. Ela olhou para mim e falou assim: é isso mesmo, meu filho. É só isso que a senhora vai dizer? É isso mesmo, meu filho. Tá bom. Dei um abraço nela, deixei o meu irmão cuidando e voltei para Anápolis para cuidar das coisas. No dia do diagnóstico de câncer, eu fui levá-la para um exame, aí passei numa panificadora, pedi 2 cafés, um pão de queijo, comemos o pão de queijo, e aí eu falei: minha mãe tem 80, faz agora 86 anos. Aí eu falei para ela: mãe, eu tinha esse diagnóstico, é assim, 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 o tratamento é assim, então é isso que vai acontecer. A senhora entendeu? Eu não entendi, meu filho. Só isso.
Eu vi que ela não ia falar mais nada. E então vamos embora, vamos. Aí fui levar ela para fazer um outro exame, daí fui embora para casa. Mas o dia que ela chegou lá em casa, no final do ano, que ela foi nos dias que eu havia perdido 17 quilos, em 2 semanas, eu estava assim, aquela aparência linda, né? A magreza e a fraqueza. Eu não conseguia alimentar e o Calen havia providenciado um jeito de eu tomar soro em casa. Então ele improvisou um negócio, um cabo de rodo para segurar o soro lá em cima, colocou eu sentado no sofá e aquela cara de cadáver ali. Ela olhou e ela ficou tão impressionada. A partir daquele dia ela ficava chorando. Eu não tinha visto a minha mãe chorar, mas ela começou a chorar. A partir daquele dia, todo dia eu tinha que ligar 2 vezes, ou ela me ligava. Ela queria ouvir a voz, eu não conseguia falar, e ela queria, porque estava muito ruim, era muito difícil, é cara de doente. E é interessante, agora de vez em quando alguém olha para mim, hoje já fizeram isso, olha para mim e fala assim: o senhor está com a cara boa, né? O sadio, sarado. Amém, glória a Deus. Porque é assim, se é saudável, vai produzir fruto, tem cara de saudável. O texto diz o seguinte: quem estiver em mim, for trabalhado, mantido, limpo, pela ação da palavra, pela ação do meu Pai. Isso acontecendo, então o ramo que estiver em mim produz fruto. E o texto vai dizer qual é o fruto. Primeiro vai dizer o seguinte: se estiver em mim, terá uma vida de oração. Vocês pedem o que quiserem, meu Pai obedece. É uma vida de oração. Em segundo lugar, vocês terão uma vida de obediência. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Vocês, quem está em mim, atende aos meus mandamentos. Em terceiro lugar, vocês terão uma vida de comunhão. Vocês vão amar-se um ao outro. Vocês vão conseguir lidar, conviver. Vocês vão reproduzir no relacionamento de vocês a natureza da Trindade Santa. O mandamento é esse: que vocês se amem mutuamente. Quarto lugar, vocês terão uma vida de alegria, um contentamento com as coisas de Deus, uma felicidade de estar em Jesus, uma expressão maravilhosa. E em quinto e último lugar, vocês glorificarão meu Pai, porque nisso é glorificado meu Pai. E então nós temos o auge do que significa o Evangelho de Jesus. Eu sou a videira. Vocês não estão construídos, e nós da igreja cristã não estamos construídos